Primeira Impressão, um programa que vai trazer para você toda semana, terça-feira, às 19 horas, assuntos sobre empreendedorismo, cultura, política. E a gente vai estar junto sempre trazendo conteúdo muito legal para você e para sua família. Pessoal, Primeira Impressão está aí e eu peço a vocês encarecidamente que se inscrevam no canal, assinalem o sininho para receber as notificações, comentem, compartilhem, mandem sugestões. Inscrição no canal é muito importante para a gente manter o nosso programa toda terça-feira com vocês. E hoje a gente está recebendo uma pessoa maravilhosa, uma carreira sensacional e eu peço à produção que mande aí um VTzinho do perfil dela para a gente assistir. Marisa Barbosa Leal é atriz, narradora, dubladora, cantora, diretora de dublagem e locutora brasileira. É conhecida por seus trabalhos em dublagem de desenhos animados, filmes e séries de televisão. Entre seus personagens de maior destaque estão Baby da família Dinossauro, Rebecca de Full House, Ariel de A Pequena Sereia, Dot de Animaniacs, Patassauro de Em Busca do Vale Encantado, Vilic em Thundercats, a vilã Soraya Montenegro na novela Maria do Bairro, Schleio de Apartamento 23 e entre outros. Estamos aqui com Marisa Leal, dubladora, atriz, advogada. Eita. Ela é tudo. E eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei muito surpreso. A carreira dela é extensa e tem muito personagem, muitos filmes e muito trabalho aí que ela fez a dublagem, trabalhou, é um trabalho muito grande. E eu nem sabia que ela fazia tantos personagens e já tinha tantas coisas para mostrar pra gente. Como é que é, Marisa? Primeiro, eu quero te dar as boas-vindas aqui à família Primeira Impressão. Eu queria saber como é que é advogada para atriz, dubladora, como é que é essa carreira, essa mudança aí? Eu diria que é uma arma branca, porque você dá na mão a carreira de ator, junta a carreira de ator com a carreira de advogado, você tem uma bomba na tua mão. Porque se você sabe falar, se você sabe interpretar e você tem ainda o conhecimento de lei, já viu que você vai brincar, né? Ser advogado é ser um pouco ator também, né? Tem que ser, né? Usa a palavra, usa não é o que gestual. Não é que tenha que ser. Sabe o que acontece? Eu costumo falar muito isso quando eu estou dando aula lá no curso de dublagem. Se vocês souberem como modular a voz de vocês em determinados momentos, vocês vão assumir vários personagens. Diversos personagens. E podem assumir, inclusive, um advogado, um policial. A maneira como você faz, como você se expressa, como você dá o tom na tua voz, às vezes você pode ser de uma forma jocosa, de uma forma de brincadeira, de outra forma muito séria, né? E dependendo de como você fale, pode ser que você convença e muito em determinadas situações em que você possa precisar da tua voz para obter o resultado que você quer. E como é que foi, Marisa, essa transição? Você virou dubladora, atriz, como é que você começou esse caminho? Isso eu gostava, sempre fiz teatro, né? Eu sempre estive envolvida com arte, com teatro, com tudo isso. E houve uma época em que a dublagem ela começou a despertar minha atenção. Determinadas séries, determinados seriados que tinham, por exemplo, as Panteras, o pessoal começou a dar uma certa interpretação, um tom na série, que era bastante interessante, era bem jogadinho, era uma coisa mais descontraída, não era aquela coisa tão séria da época do rádio teatro, né? Que a maioria dos dubladores que eu conheci vieram do rádio teatro. Né? Orlando Drummond, Sônia Ferreira, Sônia de Moraes, Juraciara Diácovo, esse pessoal todo veio do rádio teatro. Né? Então já tinha aquela maneira mais clássica de falar e de repente começaram a encaixar, como a dublagem hoje em dia está diferente daquela época também.
né? A forma da gente falar foi se modificando ao longo do tempo. Você diria que está mais natural essa... Está mais natural agora. Mas naquela época não é que não fosse natural. Era o jeito de se falar daquela época. Era o jeito de se interpretar. Até nos filmes você vê essa diferença de interpretação dos filmes dos anos 50 para hoje em dia. É completamente diferente. O tom é completamente diferente. E como é que é dublar tanto personagem diferente, tantas personas diferentes? Eu sei que vai ser uma grande atriz também. Não basta você ter a voz, né? Não basta ter a voz. Você tem que ter interpretação também, né? Como é que é fazer esse trabalho assim, inicial, pra gente que não conhece? Agora a dublagem tá em voga, né? Tá todo mundo gostando dos dubladores, não é? Né? Plataformas digitais, todo mundo aparecendo, a saindo dublagem agora é in, né? É in. Quando eu comecei a dublar, a dublagem era vista como uma subarte. Era vista como uma coisa assim que... você não deu certo no teatro, ou você não deu certo na televisão, então você veio dublar. É isso. E na realidade não é bem assim não, porque para você dublar, você tem que colocar na voz tudo aquilo que você coloca no corpo, no olhar, na expressão facial. Você tem que trazer aquilo tudo para a voz e juntar com a interpretação do ator que está lá. Você não pode estar além dele, do que ele está fazendo, nem pode estar aquém. Se você der o tom correto, você casa e fica um casamento perfeito. Tanto que você vê séries aí que pegaram com a interpretação dos dubladores, como foi A Gata e o Rato, do Newton da Mata, da Sumara Luiz, e outras séries que a gente tem por aí, que a gente vê, que realmente virou chiclete, pegou a forma, a maneira. É um bom casamento, vamos dizer assim. Você acha que... eu acompanho como espectador, né? Esses desenhos da Disney, da Pixar, que vieram para o Brasil e começaram a virar, você acha que isso deu um up nessa questão do dublador? Quer dizer, eu acho que começou a se dar uma importância... O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Vamos dizer assim, eu acho o seguinte, na época que eu estava dublando, quando veio a Família Dinossauro, né? Era um tremendo de um roteiro, era uma série maravilhosa. O roteiro, a história era fantástica. Né? Mas se você pegasse dubladores que não tivessem a altura, que não estivessem à altura daqueles personagens, talvez não fizesse o sucesso que fez. Por exemplo, o José Santa Cruz, que fazia o Dino, uma Maria Helena Pader, que fazia a Fran, uma Miriam Fischer, que fazia a Charlene, o José Leonardo, que fazia o Bob, Roberto Macedo, que fazia o Tio Roy, que era aquele Tiranossauro Rex. Né? Então... A voz do Baby não era nos Estados Unidos igual que não você era. fez. Inclusive era um homem que fazia lá. Era muito diferente. Era diferente. Quando eu vi o Baby, na época que eu fiz o teste, eu achei que geralmente a gente tem uma tendência a seguir o original, o tom de voz do original. Só que naquela época nós tínhamos mais liberdade para criar até do que a gente tem hoje em dia, tá? Porque muitas vezes acontece a interferência, às vezes, do cliente, ou por uma necessidade de ter que ser assim, e aí a gente tem que acompanhar aquele tom, né? Mas no caso do Baby, do dublador do Baby lá, era um homem que fazia, então ele tinha uma voz que por mais que eu quisesse fazer igual, eu não ia conseguir, porque era uma voz de homem. Então, como eu vi que era um bebê dinossauro, e vamos combinar que aquele bebê, a gente botava o sadismo em dia quando dublava ele. Né? É legal que a voz que você coloca pro Baby tem mais a ver com a personalidade do personagem do que a voz original. Mas é isso que você tem que fazer, a interpretação está justamente aí. Você tem que ver o tom do personagem, você tem que ver a interpretação, o que ele está pedindo, o que aquela cena está te pedindo. Por isso que a dublagem tem que ser feita por ator, porque é um trabalho de ator. E para vocês que não sabem, é ela ou não é a mamãe, tá? A voz do Baby é dela. Oi, seu Baby, precisa me amar. Pronto, escolheu ver a entrevista. É sensacional, né, gente? E é maravilhoso porque eu, particularmente, estava falando com a Marisa antes da gente começar o programa, que ela já fez tantos personagens que a gente acompanha
E eu não tinha a mínima noção que era ela que fazia tantos personagens diferentes, né? Mas isso é que é bom. Quando eu estava na Ebert, a gente às vezes começava às 8 horas da manhã e ia até 1 hora da manhã dublando. Então eram vários estúdios. Então no estúdio era o Baby, no outro estúdio eu era a Maria do Bairro, fazia a Soraya Montenegro, no outro estúdio eu fazia Barrados no Baile. Então, quer dizer... Mas essas gravações eram simultâneas? Não, né? No mesmo Era dia, no mesmo dia. É mesmo? Eu saía do estúdio A, ia para o estúdio B. Eu tinha dublagem, por exemplo, de 8 às 11. De 8 às 11 eu fazia o Baby, vamos dizer assim. De 11 às 15 eu tinha a Soraya Montenegro. De 15 ou de 16, sei lá, ia depender da escala, do horário. Podia ser que eu parasse às 15 horas e só voltasse às 19, de 19 às 22 em outro horário, em outro episódio, outra série, outra coisa. Se despida um longa. personagem para pegar um outro personagem logo em seguida, deve ser uma coisa muito... Mas isso é divertido. Tem esse lado da brincadeira ainda? Mas é uma Depois grande... de tantos anos Mas assim, é uma você brincadeira você tem séria. essa- Dublar, sim. Sim. Sim, porque isso é um desafio, você se desafia a todo instante de fazer uma boa cena, de fazer a cena bem sincada, bem interpretada, bem falada. Isso é um jogo. Eu reputo um jogo comigo mesma, porque eu me divirto fazendo isso. E Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, claro, gosta de dublar, você já é um ícone na dublagem brasileira. Mas essa parte de estar na frente das câmeras, como atriz, teatro, ou seja, você continua fazendo, tem essa pretensão, quer fazer? Eu quero fazer sim, gosto muito, quero diversificar, né? Porque pelo fato de ter ficado tanto tempo na dublagem, né, e também dirigindo, né, você às vezes até se acomoda. Então, às vezes é bom você sair da tua zona de conforto. Ano passado eu fiz um curso de teatro musical com Tony Lucchesi e a gente foi pro palco cantar. E foi bom, foi ótimo, foi excelente, foi divertido. Que além de tudo, você é cantora também, né? Eu canto. Ariel, a Eu pequena não sou sereia, cantora, né? Não, mas você né? canta bem, Eu sou uma né? atriz que canta. E bem. Porque senão já não estava cantando. Porque Ariel, a pequena sereia, você canta ali. A música é lindo, né? Eu cantei algumas canções da Ariel no seriado. E ano passado eu tive um amigo que me chamou para gravar as músicas originais do Longa, né? Para brincar. Foi uma brincadeira que eu fiz no estúdio de um amigo nosso. A gente foi para lá, gravou e ficou legal. Ficou bem legal. E a garotada sabe que é você, ou quando sabe, como é que as pessoas, quando descobrem que é você, essas vozes falam contigo? É engraçado, porque às vezes eu entro na loja assim, hoje mesmo aconteceu um negócio que o que eu fui fazer? Parei no estacionamento para botar o carro. Aí a menina olhou assim para mim, eu falei, quando te olha esquisito, eu já sei que vem a pergunta, né? Vem cá, você é fácil. Eu não deixo nem terminar. Faço. Sou eu, sim. Você é dubladora? Sou. Ou entra numa loja para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa, a pessoa fica me olhando assim, eu falei, lá vem. Não, mas sabe o que acontece? Por exemplo, se eu fechar os olhos aqui, a sua voz, eu já estou vendo vários personagens assim que... ícones dos anos 80. Tem né? eu, a turma do bairro, a número 5. Tem o Baby da família de... Tem a Ariel também, que ela é mais Não, mas suave, tem ela é Mora mais Ringo lady, Wade, né, né, mais dos anos educada. 80, pra garotada que é mais nova talvez não lembre, mas ela era um ícone, né, também dos anos 80, dos filmes Garota Rosa Choque. Molly Ringwald, Molly sim. Ringwald. Gravei muito com o Celton. Dublei muito com o Celton Mello. E a gente percebe, assim, quando você vai falando, no teu normal, a gente percebe, eu claro, sou um pouquinho mais velho, gente, mas a gente capta logo a voz dela, né? É natural essa tua voz dela, no caso. Você usa... Hoje não. Hoje em dia, por exemplo, se eu pegasse para dublar a Molly daquela época, eu teria que subir um pouco a escala, né? Botar ela um pouco mais jovem, porque, querendo ou não, a voz da gente ela vai modificando com o passar do tempo. Né? Certas notas que eu cantava, que eu alcançava antigamente, hoje em dia já é mais sacrifício para eu alcançar. Né? Mesmo porque eu não vivo do canto, eu vivo da dublagem. Então você se condiciona àquele diapasão, a trabalhar naquela área de conforto.
Né? Então, quando você tem que acessar uma nota que vai além daquilo que você está acostumado a cantar, às vezes racha, né? Às vezes você não chega mais lá. Quando você começou, Marisa, você fez algum curso para dublagem? Fiz. Já tinha naquela época? Não, naquela época o curso para dublagem era você entrar no estúdio, sentar no chão e ficar das 8 da manhã até a hora do filme acabar. O negócio era aprendizado mesmo na marra. Era na marra, era no tapa. Né? Então você assistia os colegas dublando, você via, né, e você observava, ele ali, ele está errando, ele errou ali ele dividiu errado, ele, sabe? Você já vai percebendo a manha da coisa, porque a dublagem é técnica, é uma outra técnica que o ator ele tem que se utilizar dela, entendeu? É diferente. Cada espaço, cada mídia tem uma forma de expressão. O teatro tem uma, a televisão audiovisual tem outra, né? A dublagem tem outra. Eu costumo falar muito para os meus alunos assim, gente, não é da maneira como vocês falam aqui. Porque a garotada chega lá e fala assim, porque você não quer... Eu falei, virou abelha? Menino, articula para falar. Se você chegar para falar assim na frente de um microfone, vai gerar conserto, vai gerar retake. Porque tudo bem que hoje em dia tem até uma tendência muito higiênica do falar muito correto, muito articulado, muito... não, ali, olha, escuta, você não acha que... Pô, gente, não tem conserto, não tá errado, é a forma de falar, deixa, não sacrifica. Tira a naturalidade também, né? Porque fica aquela coisa muito higiênica, muito cirúrgica. Muito limpinho, né? Só falta botar um pano verde em cima, tacar éter, não pode ser assim, porque senão você também acaba engessando a interpretação da pessoa. Tudo bem que você não pode comprometer a dicção, não pode, isso tem que ser claro, porque a pessoa ela tem que ouvir corretamente aquilo que você está falando, né? Mas tem personagens que pedem uma fala mais suja, um jeito mais sujo de falar, uma maneira mais, sabe? Ou quando você está chorando, quando você está num momento de raiva, ali não deu para entender. Pelo amor de Deus, o cara está quase enforcando ela, você quer que ele fale, com licença, por favor? Não dá para ser assim. A imperfeição também faz parte, né? Às vezes o erro... Faz, claro que fica faz. Fica legal, né? Claro que faz. Faz parte da cena, às vezes, né? Lógico. É compreensível. Pede, né? Pede. Agora, a formação do ator hoje... mudou muito para a formação do ator daquela época, né? Quando você começou. Mudou. Isso está facilitando esses novos profissionais que estão surgindo ou você sente que eles estão... Depende da maneira como você se prepara. Eu acho que não é nem o atual e o passado. Eu acho que no passado também teve gente que não se preparou adequadamente, tanto que não decolou. Como tem gente hoje em dia que... eu quero fazer o curso de dublagem. Faz ali um cursinho de 6 meses, de 1 ano, já tira o registro profissional de ator. Eu vou dublar. Não é assim, gente. Para você preparar um bom dublador, no mínimo, um bom dublador que sabe interpretar, que entra no estúdio, que sabe interpretar qualquer personagem, desde que a gente chama do capacete 1 ou 29, faz o homem 32 ali, até o personagem principal... Você tem que dar conta disso tudo. Até para fazer um vozerio, se você for fazer um vozerio de época, entrar no vozerio, por exemplo, no mercado, aí, chefe, tudo... Gente, 1800 e pouco, você vai falar assim? Tá fresquinho, hein? Não tem que como. adequar, né? Você tem que adequar. Você tem que ter essa percepção. Né? E isso é trabalho de ator. O dublador, eu costumo dizer que o dublador, ele tem que ter uma cultura geral. Ele tem que falar um bom português. Teatro, né, isso é imprescindível, senão você não trabalha. Se você não tiver o teu registro profissional e se preparar para isso, porque é investimento. Um bom ator, ele investe em voz, numa boa fono, ele investe num bom trabalho de corpo, em balé, em dança. Ele precisa se preparar, mesmo que você vai chegar só na frente do microfone e dublar, mas é necessário que você entender que é um artista, que ele primeiro ele é um ator ou uma atriz, né? Primeiro que para dublar você precisa saber respirar corretamente, senão você não dá um bife, que a gente chama um bifinho, que é um texto grande, você não consegue falar se você não souber respirar.
Porque você não vai dividir corretamente as frases, você não vai dividir corretamente as pausas, você não vai dar a intenção correta que você tem que dar. Você toda não uma vai parte modular, técnica, né? você não vai modular a tua voz. Senão, é um eletrocardiograma, entendeu? Ele faz isso. Se você só fizer isso, você está morto. E na dublagem é a mesma coisa, a tua interpretação é morta. É Você isso. tem alunos que, certamente você está dando aula de dublagem, né? E você tem pessoas que vão procurar dublagem e tem uma ideia do que é ser dublador, mas quando começa o curso percebe que... Já aconteceu isso, porque tem gente que gosta muito, que é fã da dublagem, mas vai para lá e você vê que não é do ramo, não vai deslanchar, não vai acontecer. E o pior de tudo é você ter que falar isso para a pessoa. Você chegar no final do curso e você reprovar. Ou se a pessoa quer insistir, você diz, então você volta para o básico, você volta para o intermediário, eu não posso deixar você passar. Eu reprovei alguns alunos esse ano, eu falei, eu não posso deixar você passar para o avançado com problema de dicção. Você tem que procurar uma boa fono. O curso que você dá aula, quanto tempo é de curso para você fazer um dublador? Um curso completo, para fazer um trabalho bem feito, isso demanda quanto tempo mais ou menos? Olha, para você ter um bom dublador, um dublador de ponta, você tem que ter 5 anos aí de investimento. De investimento. Se você for uma pessoa que já tenha isso na veia, sabe quando você já... Talento natural, né? Você vai estudar, tem mas gente você tem que faz 1 ano e arrebenta, de né? curso e arrebenta. Eu estava com um aluno no intermediário, ele tinha feito básico e intermediário. Eu chamei ele para trabalhar, eu escalei ele para dublar. As pessoas têm ideia de que às vezes para fazer dublagem precisa ter uma voz impostada, alguma coisa. Não. Não, né? Não é até a voz impostada. Antigamente eram aquelas vozes, né? Aquela coisa assim. E eu acho que você tem que primar mais pela interpretação. Quando eu comecei, a minha voz era um pouco mais jovem do que eu tenho hoje. Eu costumo dizer, posso falar besteira, gente? Posso falar? Era uma vozinha de merda. Era uma vozinha de merda que eu tive que investir em fono para poder... Em canto. Sim, na época eu já fazia canto. Eu fazia coral com o maestro Armando Prazeres. Só com ele que você fez, né? Armando Prazeres. Maravilhoso, né? A maior saudade. Gênio. E aí, mas eu tinha aquela voz de adolescente. Só que eu tinha a voz de adolescente, eu estava com 22 anos. Ela continua com voz de adolescente. Eu estava com voz de adolescente. Então eu parei e pensei assim, bom, se eu quero continuar na dublagem, eu não posso só ficar fazendo gugu dadá, pipipipi, papapá. Se eu quiser ampliar isso, se eu quiser crescer dentro da minha profissão. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu busquei uma boa fono, que era a Marli Brito, na época que fazia preparação de ator na Globo, que trabalhava com o pessoal de teatro, né? E eu comecei a ampliar essa escala. Só que ao invés de ampliar para subir também, eu comecei a descer essa escala, para poder trabalhar e modular os meus graves, que na época eu também não tinha. Hoje em dia eu sei modular esses graves. Também facilita, porque minha voz envelheceu um pouco, mas também porque eu aprendi a descer nessa escala. Isso é uma coisa legal que você falou agora, que as pessoas às vezes não sabem, principalmente a garotada. A voz envelhece? Envelhece, como tudo, né? É. Agora, você tem que saber como vai acompanhar o envelhecimento da sua voz. Não é ela ficar decrépita. Por exemplo, a minha voz, ela já não é mais aquela menininha de 43 anos, né? Fez 44 agora. De 43 anos atrás. Mas o que acontece? Você tem que dar... Já, né? Você tem que dar qualidade a esse envelhecimento. Você tem que fazer exercícios, você tem que evitar... Gente, eu não consigo entender como é que o dublador entra no estúdio, dá um tempinho, dá 3 minutos para eu fumar, aí vai lá fora, acende um cigarro, toma um café e volta. Quer dizer, é lógico que você vai perder qualidade, é lógico que você vai sujar a tua voz, é lógico que a nicotina vai comprometer as tuas cordas vocais.
Qual é o cuidado que você tem com a tua voz? Olha, Normal. eu não fumo, né? Eu não fumo. Naturalmente eu não consigo virar à noite, dormir, porque eu sou do dia, eu não sou da noite, né? Porque uma noite mal dormida acaba com a tua voz, né? Eu procuro ter um certo cuidado com o estômago por causa de refluxo, porque o refluxo, ele vai queimando isso aqui. Então ele vai comprometendo a corda vocal e você começa a ficar com uma secreção que você vê, às vezes, muitos dubladores assim, não, peraí que eu tô com o pigarro aqui. Se quando você faz isso, a tua prega vocal faz isso. Ó. No que você faz, ela bate. Isso sacrifica ela. Isso sacrifica. Ao longo do tempo, se você fica... Quando você for ver, você já tá com um arranhado na voz que você não tinha. Então, é o cuidar mesmo, é observar, é se observar, é evitar... eu tenho um colega que às vezes ia dublar comigo, eu já comi ele no esporro várias vezes. Ele ia pro jogo do Flamengo no domingo, na segunda-feira ia dublar. Eu falei, como é que você chega aqui com essa voz de merda? Você ficou gritando o domingo inteiro no jogo? Como é que você tem a cara de pau de chegar aqui e vir dublar comigo desse jeito? Né? Então, evitar isso. Se você entra dentro de um túnel e você está conversando com uma pessoa e você sabe que daqui a 2 horas você tem um trabalho que você vai ter que gravar, vai ter que cantar, cala a boca quando entrar dentro do túnel. Porque qual é a tua tendência? Você não eleva? Muito legal isso. Gente, se inscreve no canal, Primeira Impressão tá aí disponibilizando para você só pessoas como a Marisa, pessoas com conteúdo. Vai lá, se inscreve, assinala o sininho para receber notificação do canal e venha fazer parte da família Primeira Impressão. Esse curso que a Marisa dá aula fica onde? Como é que a pessoa faz? Vai estar no crédito do programa, mas eu já estou perguntando isso para ela, porque eu vou entrar com ela em outro assunto agora. E o curso nem é meu, é de uma grande amiga, é o Instituto Artístico Brasileiro, é o IAB, fica na Barra. Agora o endereço eu não sei. Não tem problema, porque eu vou pegar o endereço do curso, vai estar disponibilizado nos créditos do programa, e você que quer fazer dublagem, quer ter um trabalho de conteúdo e aprender com a Marisa e com os colegas dela que dão aula no IAB, você vai ter como falar com eles lá, não se preocupe. Porque agora eu vou entrar num assunto que é a dublagem. Tá aí o pessoal, os artistas, seus colegas e você também estão trabalhando para uma questão que é sobre inteligência artificial na dublagem brasileira. Aliás, isso é uma discussão que já está havendo também nos Estados Unidos, né? Há muito tempo. E aqui a gente está com um projeto de lei para normatização, regulamentação disso, e eu vou querer que você explique um pouquinho disso para o nosso público. Mas antes, Marisa, a gente está com um videozinho aí sobre a inteligência artificial. Bentinho, produção, coloca pra gente aí, por favor, que a gente vai conversar sobre isso agora. Cindy, eu vou pegar o resto da pipoca. Cindy, tá acontecendo alguma coisa aqui. Ah, esquece, eu não vou cair nessa de novo. Ô Cindy, começou o jornal. A IA vai acabar com a dublagem, mas o povo tá pouco se lixando pra isso. Não quero nem saber. Ô Cindy, essa IA tá encacalhando todo o meu tapete. Quem foi o capeta que inventou isso? Fica! Eu vou dar porrada nela, Cindy! Fica, coisa feia! Fica! Sai da minha frente! Da minha frente! Marisa, então como é que tá essa questão da inteligência artificial na dublagem? Como é que tá esse movimento aí dos artistas, das pessoas que trabalham nas produções? Essa normatização e regulamentação aí dos direitos, como é que tá esse processo? A gente está com o movimento Dublagem Viva, que é um movimento que busca conscientizar as pessoas, né, dessa questão da inteligência artificial, e a gente está buscando realmente uma regulamentação, uma normatização. Porque o que acontece? Quando você pega a voz de um profissional, como está acontecendo agora, né? Não digo nem das grandes distribuidoras, vamos para uma coisa bem pequena, bem até medíocre mesmo, que você vê pessoas que pegam a tua voz, jogam numa plataforma,
fazem um banco de voz e ficam vendendo a tua voz. Ah, olha aqui, a voz da Marisa Leal fazendo a Ariel, fazendo a Ourissa. Você quer aprender? Você quer ter essa voz? Você quer não sei o quê? Quer dizer, as pessoas estão se apropriando de uma coisa que não é delas. E é um desrespeito também ao trabalho do artista, né? Crime isso. E é crime, né? Agora, quando a gente vai para a questão da inteligência artificial propriamente dita, teve até uma greve nos Estados Unidos, que foi a greve dos atores, que foi também em relação a essa questão da inteligência artificial, né? Que ficaram vários meses parados por causa disso, negociando lá na SAG-AFTRA e tentando negociar esse tipo de coisa que para eles atende de uma determinada maneira e que para nós aqui no Brasil não contempla tão bem assim. Porque a partir do momento que você aceita que a sua voz, que você venda os direitos da sua voz para que ela seja, faça parte de um banco de vozes, para que a IA aprenda a modificar a sua voz, o tom da sua voz, e isso vai servir para ser encaixado em outros filmes, você começa a perder o teu trabalho. Né? Além de haver uma apropriação indébita, mesmo que você autorize. Mas ainda mesmo assim é um prejuízo do mercado de trabalho, porque acaba substituindo. Porque não atinge só os dubladores. Se se a IA vier e tomar conta de tudo isso, o que vai acontecer? Você vai atingir dubladores, você vai atingir tradutores, diretores, produtores, mixadores, técnicos de som, o pessoal da parte administrativa, o pessoal que serve o cafezinho, o pessoal do serviço geral. É uma empresa de dublagem. Que vai acontecer na área do entretenimento. Ou se você reduzir e a empresa continua, e você pegar, eu vou pegar a Marisa para fazer todos os personagens femininos, e vou pegar o dublador fulano de tal para fazer todos os personagens masculinos, e nós vamos modificar isso. Primeiro que o que acontece? Cada ator, cada dublador tem uma interpretação que é a sua assinatura. Sim. Que é a sua maneira de falar, que é a sua maneira de se expressar, é a sua forma de interpretar. E isso, querendo ou não, fica impresso em cada personagem. É verdade. Então você vai modificar o tom, você vai modificar o match de voz, né? Mas a interpretação, a inteligência artificial não dá. Ela vai utilizar aquilo que você deu. Então vai ficar uma coisa meio pasteurizada, porque vai ficar a mesma interpretação em vários personagens diferentes. Entende? E além disso, o que acontece também? O trabalho do ator é um trabalho humano. A emoção que você coloca, por mais que a inteligência artificial ela aprenda a fazer isso, não vai ser a tua emoção. Não tem a naturalidade. Você não tem a naturalidade. Nós podemos pegar atores que já morreram, dubladores que já morreram. Você não vai ter o Orlando Drummond ali. Você não vai ter a Sônia de Moraes. Não. Você vai ter uma voz emulada, parecida com aquilo que ela vai trabalhar e ela vai colocar lá. E essa briga aí, essa luta, né? Por essa normatização, por essa... É um direito de classe como um todo que está sendo... Tá difícil? É muito difícil porque é o interesse né? dos grandes distribuidores, né? Porque o que acontece com isso? Vamos baratear os nossos custos. Porque é o dinheiro que... É o dinheiro que manda, né? Só que nessa de... IA chegou para facilitar os custos, mas vai ser um baque na parte econômica também. Afeta... Porque quando você começa a deixar
aumentar, aumentar aquele vácuo de pessoas desempregadas, de pessoas, não é o coitadinho do dublador, coitadinho do dublador vai ficar, você não está querendo acompanhar a evolução tecnológica, não é isso, não é isso, eu acho que a coisa tem que ter uma normatização. A tecnologia tudo, tem que servir ela o tem homem, que ser, né? e não extinguir o homem. Você não pode botar Tem que tecnologia ser a e acabar com o trabalho. serviço do homem, claro. e não contra ele, né? Porque senão você vai estar, é aquele negócio, você vai estar assinando teu atestado de óbito. É verdade. Né? O atestado de óbito intelectual, cultural, porque o ator, a arte, quando a arte é criada, ela promove debates, ela modifica opiniões, ela chama, ela desperta. E a arte é né? uma manifestação necessária à alma do ser humano. Exatamente. Não pode se apagar isso simplesmente por uma questão econômica e inteligência artificial se utilizar E de uma ceder forma... lugar a uma máquina. Exatamente, errada, né? Né? E outra coisa, a inteligência artificial não vai fazer a Rainha Elizabeth, Kate Blanchett, do jeito que a Marisa fez. Sou fã do filme, então a produção também pediu para eu falar da Rainha Elizabeth, que foi sensacional, né, cara, esse trabalho. É muito difícil, muito diferente fazer um longa-metragem de um desenho, É diferente, não é que seja difícil. Os personagens é que alguns são mais... exigem mais de você do que outros, né? Um desenho animado já é mais fácil porque é uma voz mais, às vezes, caricata, aí você vai trabalhar mais com a tua técnica do que com a tua emoção. No desenho você vai trabalhar com a tua emoção, mas pro lado do cômico, a não ser que seja um anime, às vezes adulto, que aí entra toda aquela carga de emoção também. Tem longas que são comédia, tem longas que são dramas, são filmes de terror. E aí como é que a inteligência artificial é para fazer uma Kate Blanchett, que é uma mulher que dá uma interpretação completamente diferente da que você deu na voz? É aí que entra o fator humano, né? É aí que entra o fator da percepção de cena, de você saber do olhar, de você... tem cenas que eu falo para as pessoas, para os alunos assim, você tem que ficar atento à cena e respirar junto com o ator que está lá. Porque se você respira junto com ele, se você vai junto na interpretação, na cadência, mesmo que o idioma seja diferente, você acaba casando a tua forma de falar, o teu idioma com o idioma estrangeiro que está ali. Porque você vai junto com ele. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer marca no texto. Eu não gosto de marcar o texto porque isso me limita. Isso me deixa presa ao texto e eu gosto de olhar mais para a tela. O texto ele só vai me dando uma condução. Eu sei que eu tenho que ler aquilo que está escrito ali, que tem coisas às vezes que eu não posso mudar, não posso alterar, né? Mas aquilo vai junto, você vai surfando junto com o ator e isso, ele vai te dando a emoção dele e você vai fazendo uma troca. É quase que uma simbiose, é uma interação. É muito legal isso, porque você falou da respiração, da emoção, quer dizer, há um envolvimento que você vai ter... E a máquina, ela não tem essa percepção. Ela não tem essa percepção. Ela pode ser milimetricamente, matematicamente ali, mas ali não vai estar a emoção do ator. Ali não vai estar o trabalho de interpretação, o trabalho de criação do ator. Porque, querendo ou não, você está co-criando com o ator que já está lá, já com aquela produção que já tá pronta. Marisa, e dublagem de game? Agora também tem isso, né? Você também está nessa já tem um área, tempo, né? já tem um tempo. É diferente? É muito diferente. É muito diferente. Porque no filme você vê a cena, você vê o ator caracterizado. No game, muitas vezes, você não tem a imagem do personagem. Como é que faz? E como é que você cria em cima disso? Né? Como é que você cria quando você você não tem o sync, você tem uma wave que você tem que começar e acabar junto com aquela wave. Às vezes tem situações em que você pode passar, tem situações em que não é necessário o sync, mas tem situações em que você tem que cravar com aquela wave que está ali.
Você tem uma metragem, assim, uma métrica ali para você Ali cumprir. no Pro Tools você vê a Wave, você vê... Tanto que eu gosto de dublar, tem dubladores que não... de fazer e não acompanham a Wave. Mas para sincar, eu quero ver, eu quero ouvir, porque o que você ouve do idioma, às vezes do personagem, do ator que está falando lá, pelo fato de ser game, às vezes é uma coisa muito monocorde. E vem aquela coisa flat, aquela interpretação flat, e aí você não pode ficar preso àquilo, porque senão o teu trabalho aqui vai ficar uma porcaria. Por isso que quando eu vou fazer algum game, alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto, tem alguma figura do personagem? Eu quero ver. Eu sou muito visual. Tem a ver isso? De você Tem, olhar claro. de repente... Tem, porque se você vê que é uma coisa mais imponente... né? Ou se é uma coisa mais medíocre, mais assim, que você chega, né? Mais, que nem cobra, né? Meio rastejante. Você já faz uma voz mais rachada. Agora, se você vê que é um personagem que tem aquela imponência, como é que você vai falar dessa forma? Mas vem cá, Percebe? quando você vai fazer isso, eles te dão uma sinopse do que é o personagem? Me dão. O diretor, ele vai falar, Marisa, olha, a skin desse personagem é assim, papapá, ela é isso, aconteceu isso, tá, tudo bem, ok. Mas você tem a imagem pra mim? Eu sou muito visual. Eu preciso Já ver. aconteceu de você pegar uma sinopse, tá escrito uma coisa, aí quando você vê, você não concorda muito com aquilo que te passaram e você fica... Tem coisas aí que você acrescenta. Às vezes eu já fiz isso com a Morgana. Eu já fiz isso com a Morgana do LOL. A Morgana não era daquele jeito que você colocou, não? Ela falava, mas ela tinha uma coisa a mais que ela falava. Aquela como é que eu vou falar a palavra? Não é nem ênfase, não. É uma coisa meio de cima para baixo, sabe? Que aí eu até sem querer, eu já peso na voz. Eu já coloco um grave que eu normalmente não tenho para falar. E sai, né? Tem que sair. Aí Não, eu tenho que parece- tirar do parece que você diafragma. incorporou, Eu tenho que tirar do diafragma subsídio para poder baixar o diafragma e por cima lá do palato E para aí a poder gente soltar a volta voz. naquilo que você, pra mim, você está colocando como uma das coisas mais importantes, respiração. É primordial, é Para fundamental. canto, para dublagem, para falar, para palavra, Gente, pelo amor de Deus, diafragma. canto. Para canto, então. Respiração, né? Sempre. Nossa, de acordo com da maneira como você vai abrir a tua boca, a nota tem que sair daquela forma. Tem notas que você precisa que venham lá de trás. Você abre mais, que se é um agudo que você vai dar, você tem que pegar sustentação no teu diafragma. Você tem que abaixar. Tem que baixar o diafragma para... Respira, baixa e tum, solta. Isso é exercício, hein, gente. Não é fácil, não. Músico, cantor, dublador, não é assim. Diafragma, você tem que fazer exercício. Isso aí é todo um trabalho que é feito. É né? investimento. Aprender a respirar. É investimento. É você saber das tuas deficiências. Você está sempre se observando para ver onde é que eu preciso melhorar, onde é que eu preciso consertar, o que eu estou fazendo de errado, por que eu não estou atingindo esse tom, por que eu não estou fazendo isso, o que eu preciso para melhorar. Não adianta você chegar numa sala de aula, o professor ir te corrigir e você já vem pro professor, não, mas ali eu fiz assim por causa... Acabou, você não vai aprender mais nada. Porque se você já justifica... Você não ouve o que o cara tá para falar. Você, no início da tua carreira e no decorrer dela, você teve muita gente que te ajudou, assim, no trabalho. Diretor, Sim, assim, que você... claro. Que ajudou você a mudar, porque na época que você começou, é claro, você já era uma atriz, você foi começando, mas muito você foi aprendendo na prática, né? Claro, aprendi muito com Angela Bonatti, com Newton da Mata, com Vera Miranda, com Sumara Luiz, com Sônia de Moraes, Sônia Ferreira, Francisco Milani, Alberto Pérez, Orlando Drummond. Quer dizer, são pessoas que vieram do teatro. E vieram do teatro. Também, né? Porque eu digo assim, gente, você quer ser dublador? Você já pisou num palco? Tem Você toda já uma pisou no diferença. palco? Pisa no palco.
para você ter noção da dimensão até da tua voz, de como trabalhar a tua voz, de como você, de personagem, de criação de personagem. Agora, a dublagem também tem uma coisa, ela te dá uma rapidez de raciocínio, de se resolver no palco, que é maravilhoso. Teve uma vez que eu fui fazer uma leitura de mesa, leitura branca de um infantil que eu ia fazer, que eu fazia uma marreca. Aí eu olhei assim o texto e falei, ela é marreca, né? Uma marreca. Por onde sai o som? Por onde ela emite o som? Que tipo de som é esse que ela vai emitir? Né? Onde eu vou colocar a minha voz para que eu seja convincente como uma marreca? Como é que ela vai andar? Isso tudo, você olha, a dublagem ela te dá uma rapidez que Você cria essas coisas. Você pensa isso você e você... tem que criar, você é ator, você tem que criar Não, isso. é o que eu estou falando, a primeira coisa vem de você mesmo. Não é o diretor, né, quem vai falar. Você cria isso, você e aí chamar, o diretor, tá ele legal vai, ou não ele tá? te dá, aí o diretor, ele vai aparando, se ele gostar, ele deixa, se ele não gostar, ele vai lá, ó, Marisa, faz mais assim, ou não faz assim não, entendeu? Porque a marreca, o som é todo aqui, é nasal. É nasal. E ela era uma mau caráter, ela era horrorosa. Então ela falava tudo assim, entendeu? E aí a asa veio e subiu. É muito legal. E aí a postura ficou aqui. E eu tinha eram roupas que a gente usava, o figurino, que tinha aquele bumbumzinho de antigamente, que era aquela roupinha, né? Roupinha E aí ajudava na bunda da marreca, né? Porque a marreca, subiu aqui, aí ficava aquilo lá atrás protuberante, assim, aí lá ia ela, né? Mau caráter pra caramba. Muito legal. Você já é... As pessoas, quando chega um filme, quando chega um trabalho para dublar, eu acho que os diretores, as pessoas já veem a Marisa, né? Assim, já sabem quem são os artistas para um determinado personagem. Sabe. Por exemplo, quer chamar para fazer uma barraqueira, eles vão me chamam. É você, a barraqueira. barraqueira. A barraqueira sou eu. Fazer a Brena, chama a Marisa para fazer barraqueira. Quer chamar para fazer policial, chama a Marisa também. Então qual é o policial assim que você já fez assim mais... Olha, lembra? eu teve uma série chamada Risoli e Isles. Eu lembro. Que eu fazia a Risoli. Eu lembro. Teve Criminal Minds, teve... Tu gosta de fazer policial? Tu acha legal esses personagens assim? Ou tem algum tipo de coisa que você prefira mais? Você tem essa preferência por segmento, assim, não? Não, eu gosto de um bom ator fazendo, que aí vai ser bom de dublar. Eu gosto de um bom filme. Se o filme é ruim, é chato de fazer. Né? Porque você tem que fazer aquela porcaria, tem que fazer, sabe? No outro dia eu tive que dublar, eu tava dublando uma série aí de um filme, desses realities da vida, né? E, nossa, que coisa horrível. Eu falei, gente, ela calada é uma poesia, sabe? E eu tô ganhando ali, né? Tô trabalhando, tô recebendo, mas é um saco. Qual personagem que você mais gostou de fazer? Que eu mais gostei Eu sei de que tem fazer? Muitos, né? Mas... É claro que o Baby talvez seja que ela ficou mais O famosa, Baby era né? bom porque eu botava o sadismo em dia, porque o Baby era um demônio, né? Você tacava ele na parede, você pedia pra atacar de novo, né? Ele fazia os maiores absurdos e ele falava... Exorcizava seus demônios. E ele tinha licença poética pra fazer aquilo tudo. Podia fazer o que quisesse, né, cara? Ele podia fazer o que quisesse, era um bebê. Dinossauro. Né? Dinossauro ele fazia. Eu gostei muito de fazer o Baby, mas eu também gostei muito de fazer outros filmes que não eram comédia, né? Eu gostei de fazer a comédia do Todo Mundo em Pânico, que era legal de fazer a Brenda do Todo Mundo em Pânico. Gostei de fazer Amor Além da Vida, gostei de fazer... Tem muitos filmes. Tem muitos filmes. E teve algum que você assim não gostou, assim, algum trabalho assim que você falou assim, pô, esse trabalho não te agradou assim o personagem? Tem isso também ou isso passa? Tem mais reality, é mais reality. Né? Ou aqueles filmes também que você vê que vai do nada para lugar nenhum, né? Que não acrescenta em nada, né? Mas você tá ali, tá fazendo, e o teu trabalho você tem que fazer o melhor possível. Porque às vezes a gente pensa aí, né, que só tem coisa boa, né? Mas tem muita produção trash aí, tem muita demais, coisa né? ruim. E trabalha também nessas coisas que a gente não tem tanto acesso. A gente não percebe, né? Mas o trabalho de vocês é diário, né? Se bem que tá escasseando bastante, né?
Tá, por causa desse problema que teve da greve lá nos Estados Unidos, né, que pararam todas as produções, e agora também por causa dessa parte de contratos e tudo relativos à inteligência artificial, relativa a direitos conexos, que se está brigando aí, que está uma briga danada por causa disso, né? E a gente está tentando ver o que a gente pode fazer. Tem um PL que está tramitando lá no Congresso, né, que é o 1376, que vem falando sobre a normatização da IA. Inicialmente, é um PL que vem para proteger a dublagem até que se consiga fazer uma legislação mais abrangente que contemple realmente a nossa profissão. E vai acontecer. Gente, o que é bom dura pouco. A primeira impressão sempre é que fica. Marisa veio aqui hoje, vai voltar outras vezes, porque o trabalho dela não para, ela tem muita coisa legal para falar com a gente. Mas você já sabe, vai lá, se inscreve no canal, assinala o sininho para receber notificação, compartilha, manda sugestão para a gente, para ajudar a gente a manter sempre esse programa legal para você e para sua família. Um beijo no coração, paz e bem, e lembre-se, a primeira impressão é a que fica.